Obrigado, meu Deus, por mudar a minha vida e me permitir estar na tua casa. Me lembro quando eu procurava preencher o vazio da minha alma e no final sempre me sentia sozinho. Mas o Senhor chegou e mudou a minha vida. Muito obrigado, Senhor. Dentro do coração do homem existe um vazio que é do tamanho de Deus. Só Deus pode preenchê-lo. Igreja da Fé. Efésios capítulo de número 3, versículo 20 e 21. Diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ora, aquele que é poderoso para fazer, repita comigo, tudo, muito mais, abundantemente, além, tudo, muito mais, abundantemente e além. Um Deus que surpreende, é o tema do culto desta noite. Um Deus que surpreende. Quando nós pesquisamos a palavra surpresa de Deus, ela significa fato inesperado, um fato repentino. A palavra surpresa, ela representa na Bíblia algo que é inesperado, algo que não estava programado para acontecer e aconteceu. A surpresa, ela tem esse significado na Bíblia e também no dicionário secular. É algo repentino. Então, quando existe um tema como este, um Deus que surpreende, nós imaginamos várias coisas. E no texto que nós lemos aqui de Efésios capítulo 3, Paulo, ele fala 4 situações que Deus é poderoso para fazer, além do que pedimos ou pensamos. A primeira, ele diz assim, que Deus é poderoso para fazer tudo. Quando Paulo está dizendo tudo, ele está englobando, ele está generalizando todas as situações. Ou seja, Deus é poderoso para fazer tudo o que você precisa, tudo o que você imagina e tudo o que você espera. A primeira palavra que Paulo escreve aos Efésios, ele diz assim, Deus é poderoso para fazer tudo, além do que você pede, além do que você imagina. A segunda palavra que Paulo diz assim, ele diz muito mais. Deus é poderoso para fazer muito mais. Este muito mais representa que Deus é poderoso para salvar não só a tua família próxima, mas como também a tua família que está longe. Às vezes você ora tanto por quem está dentro da sua casa e esquece quem está longe, quem mora em outro estado, quem mora em outra cidade. Mas a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer tudo e muito mais daquilo que você pede ou daquilo que você imagina. A terceira palavra que Paulo diz assim, olha, Deus é poderoso para fazer abundantemente. Este abundantemente significa com abundância. Deus é poderoso para fazer com abundância aquilo que você pede, aquilo que você imagina. E a quarta palavra é que Paulo diz para os Efésios que Deus pode fazer além do que você pede e além do que você imagina. Paulo está exercendo aqui a palavra da fé. A fé representa aquilo que nós cremos, sem mesmo nós não vermos. Ou seja, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza absoluta daquilo que eu não posso ver. Paulo está dizendo que Deus é poderoso para fazer muito mais além do que eu peço, do que eu imagino. Quando você está orando por uma causa, quando você está orando por uma situação, Deus está dizendo, poderá,
Pode pedir, mas eu posso fazer muito mais além do que você está pedindo ou do que você está pensando. Mas eu fiquei perguntando, por que Paulo disse isso? Que Deus é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, ou além do que pedimos ou pensamos. E aí eu fui pensar e meditar. Por que Paulo disse isso? Lá em Atos, capítulo de número 9, a Bíblia diz que Paulo, que se chamava Saulo também, respirava o fervor da angústia, da mágoa, da raiva e da ira, ameaças contra os cristãos. E a Bíblia diz que Paulo pedia autorização para ir até Damasco, para prender, para mutilar ou maltratar, ou acabar com o evangelho de Cristo. E a Bíblia diz que Paulo, que também se chamava Saulo, ia no caminho de Damasco, mas de repente no meio do caminho, a Bíblia diz que um resplendor de luz o cercou. E a Bíblia diz que ele caiu por terra, e uma voz do alto dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é para te recalcitrar contra os arguilhões. A Bíblia diz que Jesus mesmo falou com Saulo, e Saulo respondeu: quem és, Senhor? E a Bíblia diz assim: sou eu, Jesus, a quem tu estás perseguindo? A Bíblia está dizendo que Paulo, que se chamava Saulo, estava andando para Damasco, mas de repente Jesus surpreendeu ele com uma glória, com um resplendor, com uma unção poderosa, e Saulo caiu por terra cego e não conseguia ver nada. A Bíblia diz que ele foi para uma casa de um homem chamado Judas, que não é o Judas Iscariotes, e a Bíblia diz que lá, quando ele estava orando, ele teve uma visão, que um homem chamado Ananias ia até ele, pregava a palavra, e ele era curado naquele momento. Então Paulo escreveu para os Efésios dizendo que Deus é poderoso para fazer muito mais além, abundantemente, do que aquilo que pedimos, do que aquilo que pensamos. Paulo escreveu isso porque ele teve uma experiência, que o Jesus que surpreendeu ele pode surpreender a gente naquilo que nós pedimos, naquilo que nós pensamos. Aleluia! Então, quando o apóstolo Paulo escreve isso, ele está afirmando por experiência própria que o Jesus ou Deus que falou com ele é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos, do que nós imaginamos, do que nós entendemos por fé e por crença. O problema é que às vezes nós colocamos um milagre de Deus do tamanho da nossa mente, do tamanho daquilo que nós imaginamos. Às vezes nós colocamos o poder, a unção e a graça de Deus no tamanho da nossa capacidade. Mas a Bíblia é bem clara a afirmar que Deus faz mais além do que você pede, mais além do que você imagina. Não diminua a sua fé, não diminua o poder de Deus na sua vida. Se você acha que Deus é poderoso para salvar a tua família, Deus pode fazer mais. Se você acha que Deus é poderoso para abrir uma porta para você pagar suas dívidas, Deus pode fazer mais. Se você acha que Deus é poderoso para levantar o teu ministério, Deus pode fazer mais. Se você tem a tua capacidade de mentalizar que Deus pode ir até ali, Deus vai mais longe através da tua fé, daquilo que você crê, daquilo que você representa. Aleluia. E eu quero trazer nessa noite 3 exemplos de surpresa de Deus. 3 pessoas da Bíblia que Deus surpreendeu. Deus surpreendeu mesmo. Deus trouxe uma surpresa tremenda. Eu quero que você fale para a pessoa que está do seu lado: Deus é poderoso para te surpreender. Fale mesmo, mas fale com fé. Fale com autoridade. Diga assim: Deus é poderoso para te surpreender. E quantos nessa noite querem ser surpreendidos por Deus? Dê um glória a Deus aí bem alto. Aleluia. A primeira pessoa que eu falo, que eu vejo na Bíblia, são muitas, mas eu quero falar apenas de 3. A primeira pessoa é um homem que era paralítico. Há 38 anos estava enfermo. E a Bíblia diz que ele tinha o desejo de ser curado. E ele tinha um pensamento que Deus ia fazer um milagre na vida dele de uma certa maneira.
A palavra de Deus diz em João capítulo de número 5, a partir do versículo 1, acompanhe comigo. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas. E o primeiro ali que descia, depois do movimento das águas, sarava. E qualquer enfermidade que tivesse, estava curado. E estava ali um homem que havia 38 anos, diga comigo, 38 anos que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro além de mim. Jesus respondeu: levanta-te, toma a tua cama e sai andando. Logo aquele homem ficou curado e tomou a sua cama e partiu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A primeira pessoa que eu quero falar aqui nessa noite, a qual foi surpreendido por Jesus, foi surpreendido por Deus, é o homem do paralítico de Betesda, como nós conhecemos ele. A Bíblia diz que ele tinha 38 anos que estava enfermo. 38 anos não é 38 dias. 38 anos não é 38 meses, nem 38 horas. São 38 anos, inclusive a idade que eu tenho. 38 anos buscando um milagre, buscando algo de Deus. E a Bíblia diz aqui que ele esperava alguma coisa aos seus olhos fácil de ser executada. A Bíblia diz que todo momento ele iria ali naquele tanque. E a Bíblia diz que um anjo descia e agitava as águas. E a primeira pessoa que entrava no tanque era curada. Então a Bíblia diz que este homem esperava ser curado daquela maneira, daquela forma, daquele jeito, porque na mente dele um milagre viria até ele daquela maneira. Mas a Bíblia diz aqui que ele esperava alguém para colocar ele dentro do tanque. A Bíblia diz que este homem estava há 38 anos esperando o milagre. E o milagre que ele achava era daquela maneira. O milagre que ele pensava que ia acontecer era daquele jeito. Sabe por quê? Porque nós homens somos assim. Nós seres humanos, nós imaginamos que o milagre acontece do nosso jeito, acontece da nossa maneira. E às vezes não é assim. Deus quer fazer além do que você pensa, além do que você imagina. E nós achamos que Deus vai fazer do nosso jeito. Não, Deus vai fazer assim na minha vida, para o milagre acontecer, para a promessa se cumprir. Deus vai agir assim, vai me colocar ali, eu vou passar nesse concurso, eu vou trabalhar naquele lugar, e eu vou ser deslocado para outra cidade, vai ser assim, assim, assim. Mas Deus está dizendo nessa noite que o agir é dele, a maneira dele, do jeito que ele quer, da hora que ele quer, do jeito e da forma que ele quer agir, o milagre vai acontecer. Aleluia. E a Bíblia diz que ele achava que alguém iria ajudar ele. Quantas vezes, irmão, nós colocamos a nossa fé em pessoas, em situações. Quantas vezes nós queremos agir colocando a nossa confiança nas pessoas. Nós, antes de orarmos nós vamos atrás do A, de B e de C para resolver o problema na nossa vida. Mas a Bíblia diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E a Bíblia diz que aquele homem estava ali, mas sempre entrava alguém antes dele. E Jesus chegou para ele e perguntou: tu quer ficar curado? Olha a surpresa chegando aí, irmão. Olha a surpresa chegando na vida do homem. Ele achava que ia ser curado no tanque. Ele achava que alguém ia botar ele lá dentro para ser curado. Mas Jesus, ele não trabalha na mente do homem, do jeito que o homem pensa, do jeito que o homem quer. Deus trabalha da forma que ele acha melhor. Aí a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e perguntou: tu quer ficar curado? Ele disse: mas ninguém me coloca lá dentro, ninguém me ajuda.
ninguém abre a porta para mim. Ei, talvez você está julgando as pessoas, dizendo assim: rapaz, eu pensei que o fulano ia me ajudar, eu pensei que o ciclano ia me ajudar, eu pensei que o meu irmão, meu parente, meu pai, minha mãe, meu filho, minha filha ia me ajudar e ninguém me ajudou. Ei, eu tenho um recado para você nessa noite: pode ninguém na terra te ajudar, Deus tem o poder de fazer muito mais além do que você pede, do que você imagina. Deus pode mandar um anjo do céu aqui agora e abrir a porta para você. Ele tem o poder para isso. Aleluia. Da glória. Aleluia. Mas eu acho interessante, irmão, é que Jesus queria surpreender. Ele não queria fazer do jeito que o homem fazia. Jesus poderia muito bem, pegar ele, tá bom, então entra no tanque, ser curado. Mas o que ia acontecer, irmão? Naquela hora ali. O que ia acontecer naquela hora? A cura ia ficar pelo anjo. A cura não ia ficar por Jesus, ia ficar pelo anjo. Mas na hora que Jesus olhou para ele assim: vai, levanta, toma o teu leito e sai andando. E a surpresa de Deus chegou na vida daquele homem. E aquele homem foi curado e saiu transbordando de alegria. Pegou a sua maca, sua cama e saiu andando no meio da multidão. Sabe por quê? Porque a surpresa de Deus age da hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Aleluia. A segunda pessoa que eu quero falar nesta noite é de Mefibosete. Acompanhe comigo a leitura. Está lá em 2 Samuel, capítulo de número 9. Versículo de número 3. E disse o rei: não há ainda algum na casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus. Então disse Ziba ao rei: ainda um, filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: esse que está em Lodebar, na casa de Maqui, filho de Amiel. Então mandou o rei e tomou a casa da casa de Maqui, filho de Amiel de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra, e inclinou e disse a Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. O segundo personagem, a segunda pessoa que eu quero falar nessa noite é Mefibosete. A Bíblia diz que ele tinha 5 anos, quando o seu avô Saul e o seu pai Jonatas foram mortos. E a Bíblia diz que no meio da guerra ele foi levado pela sua cuidadora. E na fuga, a Bíblia diz que com 5 anos ele caiu e quebrou os 2 pés. E a partir dali ele trouxe uma vida totalmente diferente daquilo que estava sendo planejado pelo homem para ele. A Bíblia diz que ele era neto do rei. Ele morava no palácio. Ele comia do bem e do melhor. Ele tinha a melhor vida que o homem poderia ter na época. Ele era bem tratado, tinha melhor roupa, tinha os melhores calçados, andava nas carruagens reais. Ele tinha um tratamento de príncipe, porque ele era o terceiro na linhagem real. Mas a Bíblia diz que ele foi fugir com a sua cuidadora. No meio da guerra, seu pai e seu avô foram mortos. Ele ficou aleijado e foi levado para uma cidade chamada Lodebar. Lodebar significa terra de esquecimento. Então a história daquele homem, escrita pelos homens, estava sendo escrita assim: ele vai ser esquecido, ele vai ser colocado em Lodebar, vai morar na casa de Maqui, que era um tio distante dele, e iria morar de favor. Agora imagine comigo, o menino morava no palácio, tinha a melhor situação de vida da época. Agora foi ser deslocado para Lodebar, onde ficavam as pessoas mais pobres da terra. As pessoas que tinham defeitos iam todas para Lodebar. E ali ele foi servir como mendigo. Porque as pessoas da época que tinham as suas pernas com defeitos tinham que mendigar o pão, tinham que pedir esmola, porque era muito difícil, não tinha ninguém que o sustentasse. E a Bíblia diz que ele foi morar em Lodebar.
ficou esquecido da sociedade, ficou esquecido da população e cresceu naquela cidade. Um momento de tristeza, de angústia, de dor. Talvez quando ele foi crescendo, ele foi se lembrando: poxa, eu poderia estar no palácio até hoje, eu poderia ser um príncipe até hoje, eu poderia ser o rei até hoje, mas não, ele estava esquecido. E quantas das vezes nós nos frustramos com as nossas vidas? Nós pensamos de um jeito e acontece de outro, nós planejamos de uma forma e acontece de outra forma. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: pode uma mãe que amamenta o seu filho se esquecer dele, todavia eu não me esquecerei de ti, é o que diz a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que passou-se os anos, Davi se torna rei, mas Davi tem algo importante, ele tem o Espírito do Senhor. E a Bíblia diz que um determinado dia, Davi se lembra da amizade que ele tinha com Jonatas, que era filho do rei Saul, e ele se lembra desta amizade, e chama um dos servos dele e pergunta: porventura alguém da linhagem de Saul, a qual eu possa abençoar? E vem um dos servos que serviu no palácio de Saul, chamado Ziba, e responde para Davi, diz assim: não tem ninguém, só tem um, mas ele é aleijado dos 2 pés e mora em Lodebar. As características que Ziba dá de Mefibosete são as piores possíveis. Ou seja, ele está dizendo assim: não, ele é aleijado, ele não ameaça o seu trono, não, ele é aleijado, ele não pode fazer nada. Olha, muitas vezes as pessoas discriminam, muitas pessoas desprezam as pessoas ao seu redor e ao seu lado, chamam de incapaz, chamam que não pode fazer nada, que não ameaça, pode deixar para lá, ele é um zero à esquerda. Alguém pode ter achado isso de você um dia, mas o Deus que te prometeu, o Deus que fez uma promessa para você, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Aleluia! E Davi manda chamar Mefibosete, e eu faço a analogia da minha mente que eu gosto sempre de fazer. Inclusive falei isso quinta-feira, lá na Nova Cidade. Eu imagino a imaginação da minha cabeça, irmãos. Eu imagino a carruagem saindo do palácio, e toda cheia de glória, e sai do palácio, sai da cidade, e entra em Lodebar. Lodebar é uma terra de esquecimento. Lodebar só moravam as pessoas mancas, cegos, coxos, as pessoas que não tinham vez no palácio e nem na cidade. E a carruagem do rei vai entrando em Lodebar. E quando eu imagino isso em minha mente, irmãos, eu já imagino Deus abrindo uma porta para aqueles que estão esquecidos em Lodebar. Aleluia! Você pode estar esquecido, levanta a tua mão agora que eu vou profetizar. Você pode estar se sentindo esquecido pelo homem. Você pode estar sendo esquecido pelo homem, mas o Deus que te chamou, Ele nunca esqueceu de ti. O Deus que fez uma promessa para a tua vida e para a tua família, Ele nunca esqueceu de ti. E nessa noite Ele te trouxe aqui para te dizer: eu sou Deus que te chamou, eu sou Deus que te capacitou, e eu posso fazer as promessas se cumprir na sua vida. Se você crer, toma posse agora. Aleluia. E a carruagem chega na casa de Maqui. Mefibosete vem. O medo toma conta do seu coração. Por quê? Porque na época tinha uma cultura de que o rei atual, ele não poderia ter contato nenhum com as pessoas do reinado antigo, porque se tornava uma ameaça ao trono. E agora Mefibosete entra, talvez na carruagem, e vai voltando até o palácio. Agora imagina você, o caminho de Mefibosete do palácio, com 5 anos de idade, até Lodebar. Ele pensando: nunca mais eu vou voltar aqui. Nunca mais eu vou ter o que eu tinha antes. Nunca mais eu vou conseguir conquistar aquilo que eu tinha no palácio. Talvez você pense na sua mente o seguinte: eu nunca mais vou ter aquilo que eu tinha antes.
Ora, mande ravassurianda lá. Muitas pessoas estão achando que Deus não pode mais fazer. Aleluia. Muitas pessoas estão pensando que o Deus lá de trás mudou. Escute aqui uma coisa. O mesmo Deus que operou no passado, Ele é o mesmo Deus que opera hoje. Aleluia. O mesmo Deus que levantou os grandes homens da Bíblia é o mesmo Deus que opera hoje. Aleluia. A Bíblia diz que ele chega no palácio com medo, tremendo. Ele está com medo, irmão, porque ele vai se apresentar ao rei. E quando ele se apresenta ao rei, Davi pergunta: é tu, Mefibosete? E ele responde: sim, servo teu. E Davi diz para ele assim: olha, não tenha medo, porque a partir de hoje eu vou te dar todas as terras que eram do teu avô Saul, todos os bens que eram do teu avô, fazenda, riqueza, plantações, terras, eu vou restituir na tua mão. E a partir de hoje tu vai morar no palácio, tu vai comer na mesa do rei, tu vai ser tratado como príncipe, porque o Deus que é poderoso para fazer muito mais além, abundantemente do que pedimos ou pensamos. Deus surpreendeu Mefibosete e Deus pode te surpreender nessa noite. Aleluia, aleluia. E para encerrar, o terceiro personagem que eu quero falar nessa noite, a qual foi surpreendido por Deus, está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, acompanhe comigo, eu vou já encerrar. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo de número 1, diz assim: Pedro e João subiam junto ao templo, à hora da oração, 3 horas da tarde. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas ao que entrava. Ele, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, levantou. E logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé. E andou e entrou ele com eles no templo, andando e saltando e louvando ao nome do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz aqui que tinha um homem que era paralítico de nascença. Ele não podia andar, segura. Ele não podia andar. Desde o ventre da sua mãe. Ele já tinha um problema desde o ventre da sua mãe. Ele já nasceu paralítico. Ele não tinha experiência de como andar, de como dar os primeiros passos, porque desde o ventre ele era paralítico. E a Bíblia diz que um determinado dia, Pedro e João iam subindo à hora da oração, a hora nona. À porta do templo estava um homem que todo dia, diga comigo, todo dia, colocavam ele lá na porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola. Porque era a única forma de se sustentar, era pedir esmola. Era estender a mão para a pessoa que entrava e pedir: me dá uma esmola, me dá um dinheiro. E a característica daquele homem era como de um mendigo mesmo. Pela palavra de Deus nós entendemos que ele nem olhava para as pessoas. Ele ficava de cabeça baixa, só estendia a mão: me dá uma esmola, me ajuda, eu tenho fome, eu preciso me manter. E ele era colocado na porta do templo, porque teoricamente as pessoas que vão para orar, que vão para a igreja,
teoricamente, são as pessoas que têm um coração bom, são as pessoas que ajudariam ele. Então ele não tinha mais perspectiva de pedir milagre, porque ele não pedia milagre, ele pedia esmolas. Entenda uma coisa, ele não pedia milagre, ele pedia esmola. Ele não pedia cura, ele pedia esmola. Às vezes nós estamos pedindo errado. Às vezes nós estamos pedindo para Deus abrir uma porta aqui, Deus já abriu outra ali. Aleluia, aleluia. E a Bíblia diz que ele, ao pedir esmola, Pedro e João olha para ele e diz assim: olha para nós. Aquele homem não tinha um vigor nem de olhar para as pessoas, nem de encarar as pessoas. E o que me chama a atenção era que Pedro e João estavam indo para a oração, a hora nona, 3 horas da tarde. Eles tinham no coração o desejo de orar, o desejo de estar na igreja, o desejo de estar na casa do Senhor. 3 horas da tarde, a hora que o sol está mais quente, eles estavam na igreja orando, buscando a face do Senhor. Antes de concluir, eu quero abrir um parênteses aqui. Eu tenho muita saudade. Eu tenho sido saudosista esses últimos dias, esses últimos meses, porque eu tenho muita saudade da igreja que se reunia nos cultos de oração para orar, para buscar a face do Mestre. Não tinha tempo ruim. Os cultos de orações eram lotados de pessoas para orar, para querer buscar a face do Mestre. As pessoas se juntavam para orar porque queriam orar. Nós víamos Deus operando milagre no culto de oração. As pessoas estavam de joelhos e saía uma irmã lá de trás e profetizava na frente, saía uma da frente e profetizava lá atrás. O culto pegava fogo até mesmo de joelho, até mesmo na oração. Por quê? Porque a presença de Deus era real, o poder de Deus era real, a unção do Espírito Santo descia no meio da igreja no culto de oração. Mas como eu tenho saudade disso, irmão, de nós vermos a igreja lotada de joelhos em oração, buscando a face do Mestre, buscando a Deus em oração e falando com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Hoje em dia, para você juntar a igreja, você tem que dar cambalhota, você tem que dar salto mortal, tem que pedir pelo amor de Deus, vem para o culto. Sabe por quê? Porque o amor está frio, o fervor do coração já está acabando. Mas nessa noite o Espírito de Deus vai encher o teu coração de vontade de estar na casa do Senhor. Aleluia. Fecha parênteses. E a Bíblia diz que eles sobem. Quando ele diz para a paralítica assim: olha para nós, ele olha para eles. A Bíblia diz que ele olha para eles esperando receber algum dinheiro. Ele olha para eles esperando receber um dinheiro, alguma coisa. Atos capítulo 3, versículo 5. Ele olha para eles esperando receber alguma coisa, mas aquilo que ele esperava, Deus não tinha naquela hora. Aquilo que ele esperava, Deus não ia fazer naquela hora. Talvez o que você está esperando, Deus não vai fazer agora, e nem do jeito que você quer. Mas a Bíblia diz que quando ele olhou para eles: nós não temos prata e nem ouro, mas aquilo que nós temos, nós te damos, em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda. Ele recebeu uma surpresa de Deus. A Bíblia diz que quando ele pegou na mão deles, ele levantou e saltou, e se entrou no templo louvando e saltando ao nome do Senhor. Sabe por quê? Porque a surpresa de Deus está pronta, está preparada para chegar na tua vida, na tua casa e na tua família. Fique de pé. Deus é poderoso para te surpreender. Aleluia. Deus é poderoso para fazer uma surpresa, aquilo que você não está pensando, aquilo que você menos espera. Deus pode fazer nesta noite.
aquilo que você menos imagina, Deus pode fazer na tua vida hoje. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero que você feche seus olhos agora. Eu quero que você feche seus olhos neste momento. O Deus que surpreende está aqui nesta noite. O Deus que surpreende está aqui para fazer um milagre na sua vida nesta noite.